Boa noite, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco presentes. Mais uma vez, estamos aqui nessa palestra virtual, nessa 11ª palestra virtual, em comemoração ao bicentenário de Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó. Essas palestras virtuais têm como promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil. É importante esclarecer que estas atividades integram o projeto de bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis, que arrola atividades diferenciadas. E ainda contamos com importantes parcerias, tais como o Instituto Cultivo Suíça Brasil, do qual eu sou presidente, e o artista digital generalista Vaniel Jorge Silva, além de outras importantes instituições da esfera governamental do Maranhão e outras privadas. Nós teremos como mediador o professor Dr. Átila Augusto Vilar de Almeida, historiador da Universidade Federal do Amazonas, com os palestrantes: o escritor José Alves de Lima, Academia de Letras de Areia, com o tema O Gênio Cultural de Horácio de Almeida, e o doutor, professor Bruno Rafael de Albuquerque Gaudêncio, ou Bruno Gaudêncio, da Academia de Letras de Campina Grande, tema Horácio de Almeida e Maria Firmina dos Reis, encontros bibliográficos. Vamos ouvir o Vaniel, que vai nos apresentar uma pequena biografia dos nossos palestrantes e do mediador. Átila Augusto Vilar de Almeida é historiador, professor da Universidade Federal do Amazonas, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, tem como foco de trabalho e interesse temas relativos à magia, literatura e sobrenatural como tese sobre a crença na magia a partir da literatura medieval, através da comparação das narrativas ingleses e franceses. Olá pessoal, bem-vindos a todos e a todas a mais um evento, uma palestra virtual do evento relativo ao bicentenário de Maria Firmina. Estou muito satisfeito em participar do programa. Gostaria, sobretudo, de agradecer a organização, está sendo bastante proveitoso. E para mim é uma noite especial também, porque um dos temas da noite de hoje, que é o primeiro do escritor José Alves de Lima, da Academia de Letras de Areia, é sobre o meu avô, que foi o Horácio de Almeida, o que me deixa bastante satisfeito de participar e ouvir alguém comentar sobre o meu vovô Horácio, que infelizmente eu não pude conhecer ainda em vida. Mesmo o filho dele, o meu avô, Átila de Almeida, conheci enquanto ainda era muito bebezinho. Ele morreu e eu não pude aproveitar depois uma adolescência ou coisa assim com ele. Então, e sempre acho muito legal quando alguém pode contar histórias sobre isso, entender o que pensa, sobretudo um escritor como o José Alves de Lima, da Academia de Letras de Areia, falando sobre o gênio cultural de Horácio de Almeida. Então, estou bastante ansioso também para ver a palestra. E em seguida teremos o professor Bruno Gaudêncio, com quem também tive a oportunidade de cruzar certa feita em João Pessoa, quando fui comprar uns quadrinhos, porque ele tinha participado no projeto de quadrinhos sobre personagens importantes da história do Nordeste. Eu fui lá, conheci ele, me apresentei, foi muito simpático. E ele vai falar, o tema vai ser também Horácio de Almeida e Maria Firmina dos Reis, encontros bibliográficos. Então também estou bastante ansioso para escutar o que o professor Bruno
tem a dizer sobre o meu avô, Horácio de Almeida. Em seguida, nós teremos a leitura da biografia do professor Bruno e do professor José Alves, com o Vaniel, e depois as próprias apresentações de cada um. José Alves de Lima nasceu em Patos, Paraíba, em 1937 e passou a residir na cidade de Areia, Paraíba, no ano de 1942, onde recebeu o título de cidadão areense em 30 de novembro de 1979. Começou a escrever ainda jovem, tendo publicado obras jornalísticas e literárias. Publicou em 2008 O Quebra, velha fonte de recordação de Areia. Em 2015, Um Sonho Desfeito, e em 2020, sua autobiografia intitulada Do Sertão ao Brejo, Minha Trajetória de Vida. Senhoras e senhores, boa noite. É com imenso prazer que participo desta palestra literária em homenagem ao ilustre escritor e historiador paraibano Horácio de Almeida. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar os meus pares, os professores Bruno Gaudêncio e Átila Augusto Vilar de Almeida, e também a todos os que fazem o Instituto Cultive e sua equipe do canal Cultive, que nos transmite neste momento com grande capacidade e que com certeza está sendo assistido por várias criaturas espalhadas pelo Brasil e o mundo. Estou aqui como membro da Academia de Letras de Areia, também conhecida por Casa de Horácio de Almeida, para cumprir essa honrosa missão de falar de uma criatura que soube, em vida, dedicar-se de corpo e alma em defesa dos interesses maiores de sua terra Areia e do seu estado, a Paraíba. Tenho, inclusive, a satisfação de estar, nesta oportunidade, representando a minha Academia de Letras de Areia, com grande satisfação quando passarei a falar da vida e da obra do nosso eminente escritor e historiador Horácio de Almeida. Reporto-me, portanto, ao século XIX, quando Horácio de Almeida nasceu na cidade de Areia, Paraíba, no dia 21 de outubro de 1896. Viveu filho do senhor Rufino Augusto de Almeida e de dona Adelaide Jacome Gondim de Almeida. Horácio viveu parte de sua infância no engenho da Várzea, de propriedade dos seus pais, em companhia dos seus irmãos mais velhos, Elpídio Josué de Almeida e José Rufino de Almeida. Horácio, ao completar 6 anos de vida, foi matriculado na escola primária do professor Frederico Campos, seu primeiro mestre. E, no início de seus estudos primários, ele se apresentou como dificuldades no aprendizado,
Mas graças à intuição de sua mãe, Dona Adelaide, que costumava promover saraus literários para os famílias, para os filhos principalmente, ele se recuperou e conseguiu, então, avançar nos estudos primários, vindo a concluí-los com 15 anos de idade. Infelizmente, ele teve que parar de estudar. E foi, então, se juntar ao seu pai nas atividades inerentes ao engenho Várzea, exatamente auxiliando na fabricação da rapadura, principal produto que era fabricado durante a semana e vendidos na Feira Livre aos sábados, em Areia. Horácio de Almeida assim permaneceu como que predestinado em busca de sua missão futura até os 21 anos de idade, quando, já namorando com a senhorita Coríntias de Freitas, ele resolveu noivar e casar com ela, com quem teve 7 filhos. Átila, o mais velho, Luiz José, Carlos Eduardo, Armênia, Libânia, Inês e Doris. Em seguida, Horácio, incentivado por sua esposa, resolveu voltar aos estudos, retomar os estudos, indo residir na capital do estado, onde matriculou-se no Liceu Paraibano e ali cursou o ginasial. E, em seguida, preparou-se para alcançar a Faculdade de Direito do Recife, onde veio a concluir o curso de bacharel em 1930. Então, a partir daí, ele voltou para Areia, residia em Areia, e foi nomeado como advogado da Prefeitura Municipal de Areia, permanecendo no cargo por alguns anos. Nesse período, ele teve a intuição de escrever sua primeira obra, intitulada Álbum de Formatura dos Bacharéis de 1930. Em seguida, ele continuou na sua atividade profissional e cultural, quando, em 1936, participou da fundação do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Logo depois, juntou-se a alguns intelectuais e também participou da fundação da Academia de Letras da Paraíba, nela ocupando a cadeira de número 24, que tinha como patrono o seu conterrâneo, o pintor Pedro Américo de Figueiredo de Melo. Continuou Horácio, voltando à sua terra, nas atividades culturais inerentes
do seu gênio cultural, sempre atento aos problemas de sua terra natal, quando foi escolhido para presidir as solenidades comemorativas do primeiro centenário de nascimento do pintor Pedro Américo. Na ocasião, ele organizou um pequeno museu intitulado Museu Casa de Pedro Américo. E no dia da inauguração apresentou um trabalho biográfico em relação a Pedro Américo, dando continuidade ao seu trabalho cultural. Ele escreveu várias outras obras e também participou como jornalista, fundando 3 jornais em Areia: o jornal A Ronda, que teve a colaboração de seu irmão José Rufino de Almeida e de Otaviano Carneiro da Cunha, além de outros intelectuais da cidade, e reeditou o jornal O Smart, com a colaboração de outro intelectual chamado Gutenberg Barreto. E, finalmente, o jornal O Luzeiro, que tinha como tema difundir os ensinamentos espíritas ensinados pelo grande Allan Kardec. Continuou a sua atividade em Areia, sendo desta feita nomeado para fazer parte da comissão comemorativa do primeiro centenário de elevação da Vila Real de Prédio de Areia à categoria de cidade. Em seguida, ele voltou à capital do estado, quando foi nomeado secretário do Interior e Justiça do estado da Paraíba. Presidiu jornais e instituições culturais como a Associação de Imprensa da Paraíba, além de outras atividades. Quando teve alguns problemas de natureza política, vindo a desentender-se com o próprio primo José Américo de Almeida, que o considerava todo-poderoso na política paraibana. Depois desse fato, ocorreu outro, com relação ao jornalista Nelson Firmo, que o atacava de forma violenta através de artigos publicados na imprensa paraibana. Também antes ele havia sofrido afrontas da igreja, de membros da Igreja Católica, né? Através dos religiosos, Monsenhor Pedro Anísio e o padre Hildon Bandeira. Desgostoso, ele resolveu mudar-se de João Pessoa
para o Rio de Janeiro com a família, onde fixou residência. Assim, Horácio continuou a sua vida cultural e profissional, encontrando guarida no Rio de Janeiro, participando da fundação de várias instituições e lá publicou o livro de maior evidência na sua obra cultural, o livro Brés de Areia, Memória de um Município. Também o livro História da Paraíba, duas obras que o engrandeceram, sendo reconhecido como historiador. E, logo em seguida, foi convidado a ingressar na Academia Brasileira de Letras, continuando a sua grande participação na cultura do Rio de Janeiro, sendo reconhecido por todos os amigos, dentre eles Plínio Dole e Carlos Drummond de Andrade. Sua última visita à Paraíba ocorreu em 1982. Antes, porém, ele costumava visitar os sebos da cidade do Rio de Janeiro e, numa dessas visitas, encontrou, entre outras obras, um volume do romance Úrsula. Verificou o nome do autor e encontrou apenas uma maranhense. Imediatamente ele adquiriu o livro para constar de sua coleção na sua biblioteca particular. No Maranhão, um pesquisador de nome Nascimento Moraes Filho havia iniciado um trabalho de pesquisa no sentido de redescobrir ou descobrir a escritora responsável pela edição do livro, lançado em 1859. E, verificando os anais da imprensa local, identificou o nome da maranhense, a qual chamava-se Maria Firmina dos Reis. Mas ele não se deu por completo por concluída a sua pesquisa. Contactou com vários intelectuais e chegou até ao escritor Horácio de Almeida, no Rio de Janeiro, após identificar que ele possuía o volume adquirido do sebo. E, conversando com ele comprometeu-se de ceder o livro. E Horácio apenas lhe fez uma exigência que deveria solicitar uma audiência literária com o governador do Maranhão para que o livro fosse entregue em mãos ao governador e, em seguida, passasse para o Nascimento Moraes Filho, que assim completou a sua pesquisa. E, logo em seguida, ele cuidou de montar o livro, o resultado de sua pesquisa, visando a publicação de uma segunda edição da obra Úrsula. Portanto, fica esclarecido que o descobridor de Úrsula foi o Nascimento Moraes Filho, com a colaboração do escritor Horácio de Almeida. É tanto que Moraes Filho convidou Horácio para ser o prefaciador da obra,
a qual foi lançada em 1975. Eis, portanto, em resumo, o que preparei para, nesta palestra memorável, falar da vida e da obra de um dos mais importantes escritores, historiadores paraibanos, que deu de si uma contribuição muito grande em prol da literatura nordestina e brasileira. Agradeço imensamente ao escritor José Alves Lima pela apresentação do tema, não é? Foi uma palestra bastante interessante, particularmente porque algumas dessas histórias eu já conhecia por âmbito familiar, né? Inclusive o desgosto que ele teve na Paraíba, quando ele foi mudar no Rio de Janeiro, mudou-se para o Rio de Janeiro. Eu soube dessa história pela minha tia-avó, irmã dele, tia Armênia, me contou, e contou bastante irritada na época, que ele teve que sair da Paraíba por questões de pressão, né, digamos assim, política e etc., e foi para o Rio de Janeiro. E ele ficava, disse a minha tia Armênia, que ele ficava bastante inconformado com isso. Agora, eu desconhecia totalmente, preciso afirmar, esse lado dele tão político, digamos, e voltado a questões da cidade de Areia, muito, muito dedicado a tentar compreender a própria cidade, a tentar montar, digamos assim, a organizar um certo, qual seria o espírito dessa cidade. Porque quando você faz história, estuda história, o que você tenta fazer é um pouco dar sentido, não é? No caso, a cidade de Areia. Eu sabia do livro, claro, Brejo de Areia, História da Paraíba, mas não sabia de todas essas outras participações que ele teve com outros intelectuais da própria cidade de Areia. Então, mais uma vez, agradeço a José Alves Lima pelas palavras, pelos esclarecimentos, e passo agora a palavra para o professor Bruno Gaudêncio, que vai falar sobre Horácio de Almeida e também Maria Firmina dos Reis, contos bibliográficos. Obrigado. Bruno Gaudêncio é escritor e historiador, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, membro da Academia de Letras de Campina Grande, da União Brasileira de Escritores Seção Paraíba e do Instituto Histórico de Campina Grande. Publicou ou organizou mais de 20 livros, entre coletâneas de contos, poemas, ensaios, romances e roteiros em quadrinhos. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, agradecer ao Instituto Cultive pelo convite, né, nessa mesa. Também agradecer e parabenizar o José Alves Lima pela sua palestra e cumprimentar o colega historiador Átila Almeida, né, já foi dito aqui, a gente se conheceu há algum tempo atrás, né, então é um prazer revê-lo mesmo que seja virtualmente, certo? Então, como já foi dito aqui, a minha palestra se intitula Horácio de Almeida e Maria Firmina dos Reis em Contos Bibliográficos, certo? Algumas informações já foram introduzidas aqui pelo José Alves Lima, né? Mas eu gostaria de destacar alguns pontos, né? Quando se fala em Horácio de Almeida, né? Geralmente a gente enfatiza alguns aspectos, né? O primeiro é o lado historiador, né, do autor, como já foi dito aqui, né, fez uma obra seminal da historiografia paraibana, História da Paraíba, e também História de Areia, né, que é considerado por muitos historiadores, não apenas aqui da Paraíba, né, mas quando ele foi lançado no Rio de Janeiro, no final dos anos 50, como uma das mais importantes monografias sobre a história de um município, né? Ela foi encartada dentro de uma coleção ligada ao Ministério, né, da editora da Ministério da Educação, aí no Rio de Janeiro, e teve uma boa repercussão e até hoje é considerado um trabalho muito significativo
monográficos sobre o município. Mas o Horácio de Almeida é uma figura muito múltipla, né? E o próprio encontro dele em relação a essa obra, Úrsula, remete a uma dessas várias facetas identitárias. Eu esqueci de dizer, né, de onde eu vou partir a minha fala, né? A minha fala parte de um estudioso, né, mesmo que inicial da obra de Horácio de Almeida. Em 2017, eu tive o prazer de biografar ele em quadrinhos, numa coleção chamada Primeira Leitura, que está aqui, né, que é o Horácio de Almeida em quadrinhos, uma obra infanto-juvenil. E nesses últimos anos eu venho juntando, né, colecionando documentos para escrever uma biografia realmente mais densa sobre esse personagem, que eu acho um dos personagens intelectuais mais interessantes na história da Paraíba, e por que não do Brasil, né? Então, remetendo a isso que eu falei, né, o Horácio é mais conhecido por essa obra direcionada à historiografia. Ele é realmente um historiador, mas o Horácio, ele ao longo de sua trajetória, assim como todos nós, né, ele ressignificou a sua existência a partir de várias facetas no campo intelectual, né? Porque ele não foi só apenas historiador, né? Ele foi advogado, inclusive de bancada, ele trabalhou, teve um reconhecimento muito grande ali nos anos 30, nos anos 40, teve uma atuação discreta na política, já foi falado aqui do Horácio, como ele teve uma série de problemas, né? O que levou ele a trazer um distanciamento geográfico, né? Ele sai da cidade da Paraíba, ele sai de João Pessoa, se distancia de sua areia, né? E vai para o Rio de Janeiro, e aí é um outro elemento muito interessante, que o Horácio começa a se reinventar, e ao mesmo tempo ele reafirma certas identidades em relação à sua paraibanidade, podemos dizer assim, e sua paixão também pela cidade de Areia, né? Berço de vários artistas intelectuais como Pedro Américo, o próprio José Américo de Almeida e tantos outros. Então, Horácio, a sua vinda para o Rio de Janeiro vai, em vez de se distanciar, isso vai causar uma reafirmação de certas identidades e uma ampliação. Já foi dito aqui dados biográficos dele, né, que ele nasceu em Areia, ele fundou alguns jornais, que ele concluiu a famosa Faculdade de Direito do Recife, né, a tradicional, em 1930. Isso está relacionado, inclusive, à sua primeira obra, né, Os Bacharéis de 30, que, como eu já disse, atuante na área do direito, foi advogado e presidente de várias instituições, mas o que nos remete aqui, e essa relação com a Maria Firmina dos Reis, é justamente esse entrelaçamento com a cultura, né, que já se estabeleceu nos primeiros anos do século XX, quando ele se torna editor, né, e colaborador de diversos periódicos, certo? Não só na cidade de Areia, mas também em João Pessoa, onde ele residiu, certo? E no Rio de Janeiro, né? Então, nós temos aí uma obra extremamente dinâmica, né? Eu coloquei, nos meus estudos sobre Horácio de Almeida, eu dividi a obra de Horácio de Almeida em 5 grandes tópicos, né? Em 5 grandes áreas. A primeira delas é as chamadas obras de divulgação jurídica. Era uma prática comum no campo jurídico do interior, não só do interior, mas também das grandes cidades, que os grandes advogados imprimissem as grandes ações, os grandes processos jurídicos de sua época. Então, Horácio ele acabou, ali dos idos de entre 1933 e 1946, publicando uma série de documentos muito interessantes que demonstram a sua qualidade enquanto advogado atuante, não só na Paraíba, mas em Pernambuco. Ele foi sócio de outros grandes advogados na época. Podemos dizer que Horácio foi um dos grandes advogados paraibanos ali entre os anos 30 e 40. Isso é a primeira faceta. A segunda faceta é a chamada obra autobiográfica, né? O Horácio, no ano de 1960, juntamente com um ensaio que foi famoso sobre Augusto dos Anjos, ele publicou um discurso, né, chamado Ao Redor de Mim Mesmo, né, que foi publicado separado da revista da Academia de Letras do Brasil, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso.
E já no final dos anos 70, ele vai reescrever esse material, vai ampliar ele, certo? Infelizmente, esse material ficou incompleto, mas em breve ele deve ser publicado em sua versão original. O Átila Almeida chegou a fazer uma versão mimeografada, mais adensada, dessa autobiografia, que tem o mesmo título, Ao Redor de Mim Mesmo, e que foi publicado em 1985, portanto, depois de sua morte, né? Essa é a segunda faceta, obras de divulgação jurídica, obras autobiográficas. As chamadas obras biográficas e ensaísticas. E aí a gente observa como Horácio ele foi um apaixonado pela Paraíba, por Areia, em especial aqui na Paraíba, por dois personagens, né? O Augusto dos Anjos, eu falei agora, ele publicou em 1962 um ensaio até hoje muito citado, muito estudado sobre Augusto dos Anjos, que é Augusto dos Anjos, Razões de Sua Angústia, publicado pela Gráfica Ouvidor em 1962, e depois fez um outro ensaio chamado Augusto dos Anjos, um tema em debates, que foi publicado na Revista da Academia de Letras em 1970. E o Pedro Américo, né? Já foi citado aqui pelo José Alves Lima. O Horácio ele escreveu 3 versões de 3 biografias do Pedro Américo, né? A primeira em 1943, que é baseado justamente na palestra que ele deu na inauguração do Museu da Casa Pedro Américo, mas ele depois também fez um livro publicado um pouco depois, em 45, sobre também Pedro Américo, e já em 82 ele publicou Pedro Américo, uma notícia biográfica, já com outros dados mais. Então aí tem 3 versões dessa biografia. Essa é a terceira faceta da obra do Horácio de Almeida. A quarta faceta já foi dita aqui, é a mais conhecida como historiador, né? Autor de Brejo de Areia, publicado em 1958, teve 2 edições, uma em 58 e 1980, e sua obra mais importante para a historiografia paraibana, que o coloca entre os grandes historiadores da Paraíba, né? Que é a História da Paraíba, que teve o tomo 1 publicado em 1969, e ele reescreve o tomo 1 e publica o tomo 2 em 1978 pela editora da Universidade Federal da Paraíba. E a última faceta dessa obra é o que eu chamo de obras de organização de catálogos e dicionários. O Horácio de Almeida foi um grande apaixonado pela palavra, né? E ele era um organizador, um classificador, como diz José Otávio de Arruda de Melo, né? Então, ele organizou alguns catálogos de sua própria biblioteca, certo? E também fez catálogos de outras bibliotecas que ele chamou de paraibanas, né? E dicionarizou alguns temas, como, por exemplo, o Dicionário Popular Paraibano, teve 2 versões, uma em 1979 e outra em 1984, e o seu livro, que teve a maior divulgação fora do âmbito historiográfico, que é o curioso Dicionário de Termos Eróticos e Afins, né? Que foi publicado pela editora Civilização Brasileira, né? No início dos anos 80, e que contou com a colaboração ilustre do seu amigo, grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, né? E aí agora eu vou chegar ao ponto principal, né, dessa nossa fala, que está referenciada ao encontro de Horácio de Almeida com a obra Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, né? É interessante observar, né, já foi dito aqui, mas não custa reafirmar, né, que o Horácio de Almeida fez questão de registrar em documentos, em depoimentos, né, as versões sobre esse caso, né? No prefácio do livro, na segunda edição, que é a edição facsímile, que foi citada aqui pelo José Alves Lima, foi publicado no Rio de Janeiro em 1975, certo? Essa aqui é a edição. O Horácio de Almeida diz o seguinte, né? Abre aspas, faz coisa de 6 ou 8 anos, comprei um lote de livros, entre os quais vinha uma pequena brochura que me despertou a atenção, né? Aí, a bem dizer, foi por causa dessa brochura que adquiri os livros em apreço. A folha de roxo assim reservava Úrsula, romance original brasileiro,
por uma maranhense, São Luís, Tipografia do Progresso, Rua Santa Ana, 49, 1859. Né? E aí, veja, ele encontra o Horácio, na documentação oficial que eu tive acesso, ele era o chamado bibliófilo, né? Era um colecionador, ele teve várias coleções, a mais famosa era de dicionários, né? Ele teve uma coleção muito consistente de dicionários, mas a menina dos olhos de Horácio era a Biblioteca Paraibana. Então, ele passou ali nos anos 70, 80, vasculhando, comprando acervos privados, né? Eu chamo isso de herança bibliográfica, porque o Átila Almeida, não o que está mediando aqui a mesa, né, mas o seu filho, acabou herdando essa biblioteca também, né? E herdando também a paixão por livros, né? Pela bibliografia. Então, nessa busca, ele acaba encontrando esse livro. O interessante é que, como o livro não tem autoria, né, o Horácio começa a se inquietar, né, e a procurar. Primeiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, o livro não trazia assinatura alguma. Consultei Tancredo e outros dicionários de pseudônimos, e nenhum me revelou quem fosse uma maranhense. Pensei em Sacramento Blake. Quem é bibliófilo sabe bem quem é Sacramento Blake, né? Ele foi um baiano que publicou 7 volumes de toda a produção, toda não, mas pelo menos o que ele teve acesso, né? Literária, historiográfica e de memória, no Brasil, no período colonial. Ele publicou isso ali entre 1902, no final do século XIX, início do século XX. E o Horácio consultava muito esse livro. Então, pensei em Sacramento Blake, mas só podia consultá-lo se tivesse o nome da autora, que era, então, para mim, uma incógnita. Fui ao índice do seu dicionário, levantado por Estados da Federação, obra bem curiosa de Otávio Torres, Salvador, Bahia. Percorrendo a relação dos escritores maranhenses, encontrei o nome Maria Firmina dos Reis, e Sacramento Blake apresenta como autora do romance Úrsula. Então, o que é que ele fez? Ele ficou com a dúvida. Será que essas informações realmente procedem? Então, na época, o Horácio era ligado a 2 grandes instituições que faziam relativo sucesso no Rio de Janeiro e disputavam, junto com a Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico Brasileiro, que era a Academia de Letras do Brasil, não confundir com a Academia Brasileira de Letras. Ele chegou a ser presidente da Academia de Letras do Brasil, e o Cenáculo das Letras. Né? Em 1970, portanto, 2 ou 3 anos depois de ele encontrar o livro, primeira edição do livro da Maria Firmina, que foi entre 1968 e 1969, ele lança um desafio na revista da Academia de Letras do Brasil, de 1970, número 77, num tópico chamado Raridades Bibliográficas, né? E aí o que é que ele faz, né? Ele chega lá e no finalzinho de um ensaio aí que conta aí com mais ou menos umas 10 ou 12 páginas, ele diz o seguinte: agora, uma pergunta sem propósito aos estudiosos da nossa literatura. Qual o primeiro romance de mulher brasileira publicado no Brasil? Ele faz essa pergunta, né? Essa pergunta não teve resposta, né? Ele mesmo vai se indignar com isso. E na revista, aliás, nos Anais do Cenáculo das Letras, o Cenáculo das Letras era uma instituição presidida por ele na época, em 73, portanto, 3 anos depois, ele escreve um texto chamado A Primeira Romancista do Brasil. Né? Nesse artigo, ele faz um levantamento de quem foi definida como a primeira romancista brasileira ao longo do tempo. Né? Eu não vou dar aqui, o tempo não é possível a gente estender para definir quem são essas, mas ele vai fazendo um mapeamento de quem definiu isso, quem definiu aquilo, e chega a... Só um minuto, gente. É tanto documento aqui que fica difícil até... Só um minuto. Então, ele vai nesse artigo fazer um questionamento, né? Ele vai fazer esse questionamento e vai afirmar que é a Maria Firmina
dos Reis, né? Interessante é que ele não assina esse texto, né? Ele coloca como um acadêmico de quê? Um acadêmico do Cenáculo das Letras, né? Então ele faz todo esse levantamento e no prefácio ele vai reafirmar, ele diz o seguinte, ó, estava decifrado o enigma, mas o livro continuou sem leitura. Passados alguns anos, achei que bem fazer um trabalho para os anais do Cenáculo sobre um tema que me pareceu interessante. Cogitava de saber qual o primeiro romance escrito no Brasil por uma mulher. As investigações feitas me levaram ao romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, dado da estampa de 1859. Antes, ninguém apontara outro. O que vale no caso é romance e não tradução de romance, como dizia Nízia Floresta, né, que há algum tempo atrás era dita como a pioneira, em 1850, na relação que nos dá Sacramento Blake, certo? Então, aí ele vai falar da Teresa Margarida, né, que teria nascido em São Paulo, mas publicou o primeiro romance em Portugal, e, por fim, ele diz o seguinte, ó, neste caso está Úrsula, é o primeiro de autoria feminina surgido no Brasil como o primeiro de autoria masculina, certo? Aí ele diz assim que é o filho do Pescador de Teixeira de Souza, publicado em 1843, que seria o primeiro romance brasileiro. Então, essa edição aqui, que é de 1975, e que teve a colaboração, evidentemente, do Nascimento, né? Ele cita aqui o Nascimento, teve um papel importantíssimo, né? Ele também cita o governador do estado do Maranhão, na época, o doutor Nunes Freire, né? Então, essa publicação, ele doou, o Horácio, né? Ele doou ao estado do Maranhão, né? E o Nascimento deu continuidade, encontrou outros manuscritos mais, e o estado do Maranhão financiou a publicação desse livro. O curioso é que a gráfica que foi publicada o livro é uma gráfica que o Horácio de Almeida publicava as suas obras, né? Então, provavelmente, eu não tenho como afirmar com certeza, a edição facsímile teve o papel importantíssimo de Horácio, do próprio Nascimento, mas a escolha da editora, a editora gráfica olímpica, né? Eu digo isso porque eu tenho quase toda a bibliografia do Horácio de Almeida, né? Contou aí também com o dedo do Horácio a publicação dessa obra no Rio de Janeiro, né? E aí todo mundo sabe, né? Todos vocês aqui nós sabemos, né? O que é que vai acontecer a partir dessa descoberta e como, passado aí 200 anos da Maria Firmina e um pouco menos do que isso, a publicação de Úrsula, o papel, a representação, a importância dessa autora. E aí, nesse sentido, eu finalizo a minha fala, né? Justamente pensar essas duas figuras, né? A Maria Firmina dos Reis, essa grande escritora hoje pioneira em vários aspectos da literatura afro-brasileira, das mulheres em si, e o Horácio de Almeida, essa figura que, por mais que seja conhecida, e até certo ponto reconhecida aqui na Paraíba, ainda precisa ser mais reconhecido no âmbito nacional, né? Pela grandeza que ele foi, né? E pela simplicidade que ele tinha, veja, e na colaboração de tantos projetos ao longo dos anos, principalmente entre os anos 50 e até a sua morte nos anos 80. Então, eu agradeço mais uma vez, né? Parabenizo a condução da noite pelo Átila Almeida, parabenizo José Alves Lima pela palestra, e fica aqui minha colaboração nesse sentido, né, dessas duas grandes figuras da cultura brasileira, Maria Firmina dos Reis e o paraibano ilustre Horácio de Almeida. Obrigado. Bom, gostaria imensamente de agradecer ao professor Bruno Gaudêncio pela palestra excelente, muito, muito informativa, e dá para ver assim como você parece apaixonado pelo tema, né? Não se junta essa quantidade de informação e com pouco interesse e sem paixão pela coisa, né? A gente que é historiador e que vai atrás dessas coisas sabe que a gente precisa gostar mesmo do que está fazendo, porque é um trabalho que não é fácil. Então, eu gostaria de agradecer muito, porque o teu trabalho tem um lado que é
importante de pôr em evidência novamente a memória do Horácio, como também para mim coisas da tua fala confirmavam certas histórias que eu sabia, mas que corriam em âmbito familiar informalmente, e agora você falando todas elas dá uma outra camada, um outro grau de expressão. E mais uma vez eu queria elogiar muito o teu trabalho documental, o trabalho que tu fizeste, mencionando todas as datas, todos os trabalhos, quando foi publicado cada uma dessas coisas. Não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa fácil de se fazer. Imagino que deve estar nessa estrada há um bom tempo. Fico muito, muito, muito satisfeito de poder participar desse evento e poder escutar tudo isso. Saio certamente mais satisfeito e mais rico, né, depois. Então, novamente, agradecer de novo, professor Bruno, muito obrigado pelas palavras. E agora, já mais ao final, eu gostaria de convidar novamente José Alves Lima para as suas palavras finais e depois o professor Bruno Gaudêncio também das suas considerações finais. Fica aqui meu muito obrigado novamente. Mais uma vez, boa noite a todos. Dizer da minha gratidão pela oportunidade que me foi ofertada para participar de tão eloquente palestra. E aproveito para, de logo, agradecer aos meus pares, o Bruno Gaudêncio e ao Átila Augusto de Almeida, que é exatamente neto do ilustre Horácio de Almeida, nosso conterrâneo, e também a alegria de poder participar em conjunto sob a égide e a atenção dos que fazem o Instituto Cultive Suíça Brasil, sob a coordenação da ilustre professora e nossa conterrânea Valquíria Imperiano e de sua equipe valorosa, que tem prestado grande incentivo à nossa cultura, valorizando-a e transmitindo para o mundo o valor da literatura brasileira. Enfim, eu quero dizer que também, em nome da minha academia, Academia de Letras de Areia, Casa de Horácio de Almeida, estamos muito honrados pelo convite e, com certeza, todos nós, membros da academia, estamos satisfeitos, contentes e alegres por podermos prestar tão significante homenagem a Horácio de Almeida. Eu fiquei emocionado por estar presente de um neto seu, que eu não o conheço, mas agora virtualmente o conheci. Portanto, eu encerro meu agradecimento a todos que nos acompanharam nesta palestra virtual, que certamente será lembrada por todos nós como sendo uma palestra valorosa, que eleva cada vez mais o nome de nossa terra, Areia, do nosso estado, a Paraíba, que tem muito a oferecer em relação à cultura e à literatura, num patamar de louvor e glória tão bem dissertada e conhecida por todos os que amam a literatura,
as letras, e também os seus escritores, os seus historiadores, os seus artistas. Esta é, portanto, a oportunidade do agradecimento e dizer que o agradecimento é sempre o resultado da obtenção de uma glória. E, no meu caso, a glória de poder participar com todos vocês desta palestra, como já disse antes, inesquecível para todos nós. Muito obrigado a todos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né? Através do Instituto Cultive, em nome da Valquíria Imperiano, né? Que já tive o prazer de conhecer em outras atividades, né? Para mim, assim como para José Alves, é emocionante também a gente ter a oportunidade, né, de estar aqui com um familiar do Horácio de Almeida. Então, para mim é muito prazeroso. Eu cumprimento o Átila, agradeço pela mediação e cumprimento também o José Alves Lima. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né? Nos últimos anos eu venho me dedicando aos estudos sobre a figura de Horácio de Almeida. Então, para mim é sempre importante falar e até, de certa maneira, revelar alguns aspectos ainda obscuros dessa trajetória tão dinâmica desse intelectual brasileiro, tão importante não só para a Paraíba, mas para o Brasil, né, no século XX. Então, uma boa noite e muito obrigado. Bom, muito obrigado a todos que participaram do evento de hoje, essa palestra relativa ao bicentenário de Maria Firmina dos Reis. Mais uma vez gostaria de agradecer ao escritor José Alves Lima, da Academia de Letras de Areia, ao excelente professor Bruno Gaudêncio também, uma palestra maravilhosa, e também agradecer o convite, a oportunidade de participar aqui, agradecer ao Instituto Cultive e à professora também Valquíria Imperiano. Muito obrigado e boa noite a todos. A Selene Bacelar, de Feira de Santana, Bahia, foi a grande sorteada e ganhou a antologia As Valquíries Visitam o Brasil e vai receber em casa. Próximo sorteio, As Amazônias do Século XXI, de Sérgio Rivero. E não esqueça, deixe nos comentários, eu quero ganhar. Tem que ser nos comentários e não no chat. Boa sorte e boa leitura. Agradeço, como sempre, a presença dos nossos palestrantes, do nosso mediador, que também conduziu esta noite, toda essa abordagem desses temas que estão muito interessantes para nós e para o público, para esclarecer ainda mais a história e a biografia de Maria Firmina dos Reis. Não esqueçam de dar o seu like, o seu gosto, colocar comentários embaixo, se inscrever no canal e transmitir para os seus amigos. Isso é muito importante para divulgar a obra e esse trabalho da Maria Firmina dos Reis. Lembrando que no dia 25 de agosto teremos mais uma palestra. Será às 18h30, como sempre, nas quinta-feiras. E teremos nessa noite o mediador Josiane Maria de Souza, diretora da Casa de Cultura, Josué Montelo, e os palestrantes Andréia de Oliveira, com o tema Projetos e livros voltados para o público infanto-juvenil sobre Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina, a menina abolicionista. O outro palestrante é Iramir Alves Araújo, com o tema Projetos e livros voltados para o público infanto-juvenil sobre Maria Firmina dos Reis. Úrsula em quadrinhos, uma adaptação do romance de Maria Firmina, com vocês no próximo dia 25. Estejam conosco, acompanhem, não esqueçam de dar seu like, de colocar seus comentários, de transmitir para os seus amigos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!
ordeno, te peço, não é querer, é desejo. São estes sim os meus votos, nem outra coisa eu almejo. E que mais posso eu querer de ver Camões, Dante, Romildo, de ver poeta e morrer?